Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto de hoje é o seguinte, Apocalipse. Aliás, está na crista da onda falar do Apocalipse, né? Os eventos apocalípticos estão cada vez mais evidentes, né, ao nosso redor, tanto no mundo político quanto no mundo comum. Mas lá em Apocalipse, capítulo número 13... quando aparece a besta que se ergue do mar, a besta que se ergue da terra e tal, o anticristo e o falso profeta, nós aprendemos que a humanidade é dividida em duas partes. Há os seguidores do Cordeiro, que inclusive vão ser muito perseguidos pela besta e pelo falso profeta, e os adoradores da besta. Não tem gente neutra. Ou há os adoradores da besta ou os seguidores do Cordeiro. Vamos deixar os seguidores do Cordeiro de lado e falar só dos adoradores da besta agora. Dessa multidão de pessoas que se admiram, que ficam fascinadas com as soluções que o anticristo propõe para os dilemas do mundo, disse que eles receberão uma marca, um sinal, a famosa marca da besta, o 666, que todo mundo sabe que existe e que ninguém sabe direito o que é. Pois bem, a questão é a seguinte, em Apocalipse 13 diz que quem é adorador da besta recebe essa marca. Pois bem, se é adorador da besta é porque não é seguidor do Cordeiro. E quem não receber essa marca não consegue viver direito nesse mundo. Tudo isso a gente já sabe. Mas, quando chegamos a Apocalipse 16, o texto bíblico parece se queixar da falta de conversão daqueles que receberam a marca da besta. Lá em Apocalipse 16, depois o Zeca vai mostrar direitinho a passagem para você, né? A impressão que dá é que o apóstolo João está lamentando. Mas olha, as pessoas viram os juízos de Deus, foram chacoalhadas pelo poder de Deus, foram exortadas de forma muito violenta pelo poder da palavra de Deus e nem assim se arrependeram. E elas já tinham a marca da besta. A pergunta que se faz é a seguinte, e é exatamente essa que nós vamos discutir. Espera um pouquinho. Uma vez que a pessoa receba a marca da besta, ela tem chance de mudar de lado? Ela tem chance de se converter ainda? Ou a marca da besta já a qualifica para perdição eterna, como alguns textos de Apocalipse parecem indicar? Se isso é assim, por que Apocalipse 16 se queixa da falta de arrependimento de quem já está marcado, selado e destinado para a perdição? Não entendi. Você pode me ajudar a compreender essa passagem das Escrituras? Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria nós começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E hoje nós trazemos dois irmãos especialistas em escatologia, com posições diferentes, é lógico, para a gente ter o debate, você vai ouvir os dois lados e tirar suas conclusões. O primeiro deles é o reverendo Antônio Olímpio dos Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Antônio, o reverendo Olímpio, né, como o senhor é chamado aqui carinhosamente. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. O senhor é estudante e orador de escatologia há muitos anos, inclusive o senhor tem material, né? Temos alguma coisa. Temos apostilas. Uhum. Faz palestra nas igrejas? Faço, se houver convite, faço nas minhas e quando alguma outra convida, com prazer a gente vai. Reverendo Olímpio, onde fica a sua igreja? Avenida General Teixeira Lote, 667, Vila Silviânia, Carapicuíba, São Paulo. É a primeira IPB? Primeira Igreja Presbiteriana de Carapicuíba. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço a oportunidade e boa noite a todos os nossos telespectadores. Do outro lado, um outro professor de teologia, também especializado em escatologia, o pastor Silas Franca Dourado, ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus. Paz e graça, pastor. Paz e graça, pastor. Eu agradeço mais uma vez o senhor ter nos convidado. Estamos aqui com o reverendo Olímpio para tentar elucidar um tema tão complexo como o Apocalipse, né?
É a primeira vez que vocês se enfrentam, né? Eu acho que não. Me parece que teve uma vez, alguns anos atrás. Eu não estou recordando. Me parece que sim. Aqui, mas não estou recordando. Porque eu acho que já é a 15ª, 16ª vez que eu veio. E eu acredito que teve um debate com o reverendo Olímpio. Se não foi ele, alguém muito parecido. Então tá bom. Pode ser. Vamos lá. Onde fica a Igreja Batista Plenitude de Deus? Pastor, nós estamos na rua Silvio Lagreca, número 251, quilômetro 19 da Raposo Tavares, bem do lado da Raposo. Alguns conhecem como Marginalzinha da Raposo. Fica bem no retorno do 19, um lugar muito, muito gostoso, muito bonito. O Senhor nos presenteou. Depois de 5 anos, eu estava no bairro e eu consegui trazer a igreja bem para Raposo Tavares. Tem sido muito benção para a gente. Qual que é o município lá? Lá em São Paulo, pastor. E o bairro? Jardim IP, na verdade, Parque IP. Ela estava no Jardim Arpoador, hoje nós estamos no Parque IP. Que bom. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, pastor. Agora você vai conhecer os detalhes da passagem de Apocalipse 16 e o porquê da pergunta do tema. Vejam só. Quando chegamos ao capítulo 16 de Apocalipse, o cenário é o seguinte: a humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta, entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão, entre os que estão diante do trono e aqueles que serão atormentados eternamente. Nesse momento, serão apresentados os 7 flagelos que foram mencionados no capítulo 15. O primeiro flagelo não é mais advertência, mas punição. Todos aqueles que não têm o selo de Deus são marcados pela besta. Não há meio termo. Quem não é por Cristo é contra ele. Não há neutralidade. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá que declarar lealdade a Cristo ou ao anticristo. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências. Agora, eles estão sofrendo inevitavelmente essas consequências. São atormentados. Essas aflições só atingem os adoradores da besta. Tudo isso é apresentado ainda no versículo 2. Porém, no versículo 9, temos uma afirmação surpreendente. Uma queixa, na verdade. Ele fala que os marcados pela besta não se arrependeram. E nesse momento aparece a nossa dúvida de hoje. Queremos saber por que Apocalipse 16 se queixa da falta de arrependimento dos que já tinham a marca da besta. Será possível que aqueles que já estão marcados ainda terem oportunidade de mudar de opinião, de se arrepender, de adorar o verdadeiro Senhor e aceitar a Cristo como Salvador? Essa afirmação gera muita dúvida, pois no início do próprio capítulo 16, vemos a divisão clara na humanidade: aqueles que são selados por Deus e aqueles que foram marcados pela besta. Porém, depois de alguns versículos, parece que o autor reclama que eles não se arrependeram, ou seja, passa a impressão que aqueles que estavam marcados, que receberam os primeiros flagelos, ainda teriam a oportunidade de reconhecer e aceitar a graça de Deus. Essa interpretação do versículo 9 parece transmitir a ideia de uma possibilidade de arrependimento. Será que esses que foram marcados ainda terão uma nova oportunidade? Iremos debater isso agora, estudando junto com os nossos convidados. Fique ligado, pois o Vejam Só de hoje está apenas começando. Reverendo Olímpio, o livro de Apocalipse é complicado, mas todo mundo sabe que existe a tal da marca da besta. Os marcados poderão se converter depois? O que é, na sua opinião, essa marca da besta? Como é que o senhor responde a pergunta tema? Por que Apocalipse se queixa da falta de arrependimento daqueles que já estavam marcados para se perderem? Bom, pastor, nós sabemos que os eleitos de Deus que ainda estão no pecado, sem a sua conversão, têm um envolvimento muito grande com toda essa situação, essa filosofia demoníaca, né? Da besta. Ao se converterem, a marca deles é substituída pela marca de Cristo. Perde a marca da besta ao se converterem
e receberão selo. Paulo chama de selo do Espírito Santo na sua vida. Então, agora, o texto está falando de alguns que têm a marca da besta, que não se arrependeram. Apesar de eles terem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas uma vez que eles são preteridos de Deus, não são eleitos de Deus, eles jamais se converterão e continuarão com essa marca dela e serão realmente condenados eternamente por Jesus no dia do juízo. Tá bom. Muito obrigado. Tem algumas coisas aqui para o senhor esclarecer depois. Pastor Silas Franca Dourado, ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus, também um aficionado dos assuntos escatológicos. O senhor é dispensacionalista? Sou. Como é que o senhor responde a pergunta tema? Pastor, a primeiro ponto você tem que estudar a pergunta e responder a pergunta com o capítulo 13, com o 14, com o 16 e com o 19. E aí você traz e traça por que é que essas pessoas foram e não se arrependeram. Primeiro, por ser futurista, eu acredito que o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, ele é a grande tribulação e a última semana de Daniel. O pastor vai ter uma visão diferente, porque ele é progressista ou historicista, que é a mesma coisa. Mas, por ser futurista, eu acredito assim, vejo que mais responde às indagações. Então, vamos do capítulo 6 até o capítulo 10 do livro do Apocalipse, nós temos os primeiros 3 anos e meio. No capítulo 11 aparecem 2 personagens que pregam nesse período. 2 testemunhas do Apocalipse que vão pregar por 1.260 dias, 3 anos e meio. Então, se eles vão pregar, e pegando como base, por exemplo, Apocalipse 7, 9, se percebe que há conversão nesse processo. Porque esse capítulo 7, versículo 9, alega almas que estão chegando no céu, porque foram mortas na terra pelo sangue do Cordeiro. Quem são esses e de onde vens? É perguntado para João. Ele fala, não sei, tu sabes. Aí o mesmo autor que o pergunta, um dos anciãos, fala assim, esses são os mártires da grande tribulação que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e por isso estão aqui. Então, você tem do capítulo 6, praticamente até o capítulo 11, a possibilidade de salvação, porque se tem pregação é porque tem possibilidade de salvação. A salvação aparece ali, os mártires, no capítulo 7, versículo 9. Mas no capítulo 12, que é a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, ela rejeita o remanescente de Israel, que rejeita justamente o capítulo 13, que você vai ver 2 bestas se levantando. Uma é a besta que sobe do mar, outra a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar constrói o 3º templo e levanta uma estátua de si mesmo. A besta que sobe da terra faz com que todos o adorem. Naturalmente, a mulher rejeita essa adoração e por isso é perseguido pelo dragão no capítulo 12. Fechando esse processo, no capítulo 13 agora, você vai ver que essa segunda besta, a besta que sobe da terra, ela implanta uma marca que é uma marca, um número e um nome. Não é um chip, né? O chip pode ser usado pelo sistema mundial para controlar, perseguir, mas a marca é exposta, é visível, é marca sobre e não sob, então não é um chip. Então o texto a partir dali vai trabalhando a marca da besta. E aí você chega no capítulo 14, falando sobre a marca da besta ainda, e no capítulo 14, por exemplo, você vê que quem recebe essa marca da besta, deliberadamente, ela já começa a rejeitar tudo que é Deus. Quer dizer, a chance, nos parece no texto, que foi até o capítulo 11, enquanto havia 2 testemunhas pregando. Do capítulo 12, 13, que é o centro da grande tribulação, não trata desse assunto. E no final do capítulo 3, a segunda besta, a marca é instalada, e o capítulo 14 fala assim, no versículo de número 9, se alguém adora a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá da cora do vinho do Deus Todo-Poderoso, que está preparado para Satanás e seus demônios. Quer dizer,
o texto já muda. Parece que houve chance até ali, nos primeiros 3 anos e meio. É por isso que na visão futurista tem até aqueles que acreditam na questão mesotribulacionista, que a igreja vai até os 3 anos e meio, porque há salvação nesse processo. Mas no capítulo 16 que o Zeca leu, o senhor abordou o texto, mostra justamente pessoas que não se arrependeram. E nesse capítulo 16 nós temos aí as 7 taças sendo lançadas. E você, nessas 7 taças, você pega a taça, por exemplo, a taça de número 4, 5 e 7. Existe algo em comum entre elas. E o que tem em comum é que estas pessoas blasfemam o nome de Deus de forma veemente. Ou seja, havia uma decisão deliberada daquelas pessoas não aceitarem a Deus e a sua palavra. Você vê, por exemplo, a primeira taça, ela é derramada sobre a terra, chagas terríveis, úlceras nos homens. A segunda taça derramada no mar, as águas se transformam em sangue. A terceira taça é derramada nas fontes das águas e nos rios. E fala que Deus, da mesma forma que eles derramaram o sangue dos santos, Deus fará eles beber do sangue. Aí quando chegamos na quarta taça, que é justamente uma taça que é derramada sobre o sol aquece e os homens começam agora a blasfemar contra Deus. A gente sabe que pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é em outro contexto. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 26 em diante, fala que é pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado cometido contra o Pai, contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo esse não. Mas você percebe que há uma deliberada ação de rejeição total aqui. E aí você vai ver a quinta taça sendo derramada, e nessa quinta taça, quando é derramada, ela é derramada no trono de Satanás. A sexta taça, e quando ela é derramada no trono de Satanás, você vai ver mais uma vez eles espraguejando, blasfemando contra Deus. A sexta taça não tem blasfêmia, que é a divisão ali no rio Eufrates, e a sétima taça fechando, que é no ar, e mais uma vez eles blasfemam. Então, só nesse capítulo 16, você encontra esses homens blasfemando 6 vezes contra Deus, de forma deliberada e em momento algum, desde o capítulo 13, que eu abordei aqui em uma síntese rápida, no capítulo 14, no capítulo 16 e depois no 19, que a gente vai fechar, nem com isso ele se arrepende. Pastor, o princípio é arrependimento. Se não há arrependimento, não tem porquê, de forma alguma, essas pessoas terem algum tipo de chance. E por que não se arrependeram? Porque eram más em si. Decidiram de forma deliberada a não aceitar a palavra de Deus como chance para a conversão. Se estão ali, é porque, e na nossa visão, a igreja já foi arrebatada. Se estão ali porque fizeram essa escolha. Bom, tá lá. Está aí bem exposto os dois lados e a gente vai aprofundar agora todas essas questões. Claro que no próximo bloco, depois de conhecer quem assiste ao Vejam Só. Sai daí. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Agora a gente vai conhecer os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras. Aliás, você faça o seu vídeo, né? Você pode fazer um videozinho de 15 segundos e postar aí no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Esse é o nosso endereço. E aí você vai concorrer a uma diária, né, de fim de semana para até 5 pessoas numa pousada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Uma pousada linda, maravilhosa. Tá aí as cenas da pousada. Esse vai ser o presente que nós vamos sortear no meio do ano, tá? Então não perca essa chance. É só fazer o seu videozinho de 15 segundos e postar no Facebook ou a foto, né? Como a gente tem mostrado aqui. E o vídeo você dá o recado que você quiser. Sugestão de tema, um alô para alguém que você gosta, uma crítica, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje veio do Distrito Federal, lá em Santa Maria. No Distrito Federal nós temos o Clóvis Garçoni. Valeu, Clóvis, bom te conhecer, que Deus o abençoe. Obrigado pela sua audiência, um abraço ao povo de Santa Maria, no Distrito Federal. Interior de São Paulo, em Cerquilho, né, nós temos o Edmilson, a esposa Letiene e o filho Isaac, que pelo jeito foi ele que fez a foto, né? Ou foi a esposa. Enfim, Edmilson, um grande abraço para você, parabéns pela esposa Letiene e pelo filhão, o Isaac. Um abração ao povo de Cerquilho, no interior de São Paulo. Em Agudos, também no interior de São Paulo, Agudos eu conheço, já estive lá algumas vezes. O Juliano Escada
assiste ao programa. Valeu, Juliano. Grande abraço, que Deus te abençoe grandemente, te enriqueça. Vamos para Sorocaba. Hoje é dia do interior de São Paulo, e só tem interior de São Paulo aqui, hein? Sorocaba, uma cidade cheia de igrejas, né? Nós temos esse casal maravilhoso aí, o Rodrigo e a esposa Luciene. Olha só que coisa bonita, que foto bacana, né? Boa sorte no dia do sorteio para vocês. Deus os abençoe e enriqueça e os mantenha juntos desse jeito bonito que a gente está vendo, viu? E a última foto de hoje vem de Barueri, na Grande São Paulo. Barueri é vizinha de Carapicuíba, né? Aqui do pastor Olímpio. O Wagner Caetité é lá de Barueri. Deus te abençoe, Wagner. Um grande abraço, viu? Querendo vir assistir ao Vejam Só ao vivo, na gravação, é só combinar pelo Facebook. Vamos lá. Reverendo Antônio Olímpio dos Reis, o senhor ouviu atentamente o esquema apresentado pelo pastor Silas Franca. Está tudo certo o que ele falou? Bem, eu confesso que eu fiquei assim um pouco confuso, mas é a didática dele, é o jeito dele fazer exposição. Eu sou mais, assim, por blocos menores, mais curtos, né? Para ter uma melhor compreensão. Então, eu não vou dizer que está errado, é a posição dele, é o jeito dele, é a didática dele, eu tenho que respeitar. Quando é que o anticristo vai aparecer? Quando o anticristo vai aparecer? Bem, o apóstolo Paulo diz que no período do crescimento exagerado da apostasia, conforme ele fala em 2 Tessalonicenses 2, o afloramento exagerado da apostasia. O que é apostasia? É pessoas que se dizem cristãs, que dá o testemunho, né, de cristão, mas são pseudos cristãos, mas de repente eles abraçam a falsa doutrina, tudo aquilo que é contra as Escrituras. E a Igreja de Cristo, ela está hoje numa posição, a chamada Igreja de Cristo, os chamados evangélicos hoje, de um modo geral, com todo respeito, a gente percebe que está havendo muita coisa errada aí no seio da igreja, que já é um princípio, né? Uma demonstração de uma caminhada para o lado da apostasia, porque estão abrindo mão da sã doutrina. No momento que essa apostasia, essa rejeição às verdades das Escrituras em troca de um pseudo-evangelho, um evangelho misturado com ideias e doutrinas pagãs, então é a hora que o anticristo já vê a situação preparada para ele surgir, porque aí ele fará o grande, eu chamo de grande ecumenismo, ele vai conseguir reunir na marra, com imposição, todas as religiões, todas vão tê-lo, vão recebê-lo como se ele fosse realmente o Cristo. Mas os crentes falso. Não vão estar mais aqui? Agora, não, eu acredito que a igreja precisa passar por essa tribulação para que ela apareça, como apareceu na história da igreja. Você vai ver lá no tempo de Antíoco Epifânio, as atitudes dele, quem foi que realmente o resistiu. Você vai ver isso também quando a igreja estiver debaixo dessa pressão do anticristo, que ele surgirá por causa da apostasia, mas a autêntica igreja vai dar o seu testemunho. E muitos vão morrer, muitos morrerão. Ela não vai ter sido arrebatada? Não vai, porque ela precisa passar para que seja feita a demonstração da verdadeira igreja. Reverendo, o senhor gosta de sofrer? O reverendo Heber, essa questão de sofrer com Jesus é uma coisa, por Jesus é uma coisa. Agora, sem Jesus, meu querido, ninguém suporta. Você acha que Estevão teve aquela força para enfrentar os seus algozes como ele enfrentou dele próprio? Aquilo ele tinha uma força, tinha uma assistência espiritual que o fortalecia, que o neutralizava, que o anestesiava. Ele falou, joga as pedras. Eu já estou vendo o céu aberto. Pode matar, me mata, gente, o quanto antes. Porque ele estava tão convicto, tão consciente da presença de Cristo
na vida dele. E vemos outros exemplos, os 3 hebreus falando com Nabucodonosor. Quem que não estremecia quando Nabucodonosor falava? Ele disse: majestade, estamos prontos a morrer pelo nosso Deus, se Ele quiser nos livrar. Tem uma força com eles. Bom, só para fechar essa parte do senhor. O senhor disse na sua fala anterior que haverá pessoas que inicialmente receberão a marca da besta, mas depois se converterão, algumas delas. Já nasce no pecado, já possui, já servo da besta, já é escravo de Satanás, já nasce com a marca. Como assim? Ele não, Sim, ele nasce porque ele vai crescer, ele vai desenvolver e as atitudes da vida dele vai demonstrar isso. Mas... Agora, o dia que, se ele é um eleito de Deus, o dia que ele conheceu o Evangelho, então a marca será trocada, a marca da besta sairá para ele receber o selo de Deus. E os selados do Cordeiro podem mudar de lado também? Os selados, aqueles que recebem o selo de Deus, jamais eles entrarão pelo caminho do anticristo, jamais aceitarão, eles vão até a morte. Tá. Pastor Silas Franca, para o senhor não há mudança de lado de nenhum dos dois, né? Nesse contexto que a gente está trabalhando, pastor, é bom se levar para o contexto que a gente está estudando do capítulo 16 do livro do Apocalipse, porque senão a gente vai entrar naquela ideia de calvinismo e arminianismo e isso não vai dar em nada. Que já tem 500 anos de discussão e nunca deu. Então, só se filosofa, mas não fecha o assunto. O fato é que, no Apocalipse, aqueles que receberam o selo de Deus, esses estão selados. E os que também optaram por deliberação própria, porque o homem nasce do pecado, sim, pecado original, mas todos os homens nascem do pecado. E esses em questão, eles optam por receber, porque nós estamos aqui em um período, e nesse período tem chance para salvação, porque é pregado o Evangelho pelas 2 testemunhas, é testificado também pelos 144 mil judeus, e esses 144 mil testificam por toda a grande tribulação, eles aparecem lá novamente, né, lá na frente, capítulo 14. Então, eles ouvem a palavra de Deus. Inclusive, até o próprio remanescente de Israel, no capítulo 12, se afugenta, o remanescente se afugenta no deserto. Deus oculta lá, usando até aquela figura de linguagem, dando asas de água, quando o anticristo, o dragão, vomita suas águas, pegando o princípio que Calvino mesmo falou, que a Bíblia interpreta a Bíblia, o primeiro princípio da hermenêutica. Então, você vai estudar capítulo 17, versículo 15, você vai ver que as águas são multidões de exércitos que vão ser vomitados pela figura do dragão sobre a mulher, que é uma figura de Israel. A terra abre, engole, a mulher é ocultada no deserto, o dragão fica irado e volta contra a descendência da mulher, que é os judeus que ficaram na cidade e na nação de Israel. Então, você tem aqui pessoas que estão recebendo, tiveram chance. Os que foram selados foram, os que não foram tiveram chance. E esses que foram selados, você vê o primeiro selo, justamente os 144 mil, que são judeus. É difícil ler um texto dizendo que é e dizer que o texto não é. O problema é que a teologia histórica foi construída há 500 anos atrás. Nesse processo ficaria dificílimo dizer que Israel estaria na grande tribulação, uma vez que já tinha quase 1.500 anos que Israel não existia. Israel cai no ano 70, passa 1.878 anos sem existir. Em 12 de maio de 47, Israel volta cumprindo profecias, inclusive Isaías 66:8. E agora quem construiu toda a doutrinação escatológica na visão histórica estava com as calças na mão, porque não sabia mais o que fazer com isso. Então tem que defender isso até o final, porque voltar atrás é um contrassenso e uma demonstração de fraqueza. A escola futurista não é à toa que é 80% da igreja, e não é porque não sabe explicar. Muitos, infelizmente, não estudam. Eu não tenho problema nenhum debater com qualquer historicista simbólico ou preterista que exista nesse país, pastor. Eu não tenho. Porque, assim, o que eu vejo em todas as 4 escolas de interpretação, não que a futurista seja a melhor, mas é que responde mais. E o pastor falou que eu fui confuso. Talvez para ele, mas quando eu faço uma explanação nos 404 versículos do livro do Apocalipse, qualquer aluno de teologia entende. Então, talvez ele não teve a oportunidade de me ver e falar, ou já tem a sua visão definida, como de fato tem, isso eu não questiono, porque eu respeito todas as escolas, eu sei a importância de cada uma. Se eu tivesse nascido até o ano 1500, com certeza eu teria a visão preterista, porque não tinha outra coisa. Se eu tivesse nascido na Reforma Protestante, ou
ou fruto dela, eu teria uma visão histórica, porque isso é o que tinha, era a forma de interpretar, porque Israel não existia. Então, se eu tivesse nascido em uma seita, como Adventista ou Testemunho de Jeová, eu seria simbólico, porque a seita vai tentar iludir, ludibriar conforme a sua visão. Mas como eu nasci depois, tive todas essas escolas para analisar ponto a ponto de cada uma, ler dezenas de livros sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que a escola futurista, não é que ela responde tudo, mas ela sozinha responde mais e contrapõe com mais argumento todas as outras escolas juntas. Então, pastor, por definição e probabilidade matemática, eu já fiz uma escolha. Tá bom, pode estar enganado, hein? Posso. Vamos lá. Mas alguém tem que sustentar. Pode falar, reverendo. Eu disse que é confuso, irmão, porque eu precisava ler os seus argumentos para eu me inteirar. O irmão falando, apresentando assim, como o irmão apresentou, eu acho um pouco confuso. Contudo, eu respeito que a sua didática... Mas eu respeito a sua também, eu respeito que a sua didática. Para eu entender, eu teria que mergulhar, você escrever isso aí, eu mergulhar, aí eu ia entender, ia ter a minha... A minha visão é futurista, reverendo. Mas sem problema nenhum. Pois não, reverendo. Vamos lá. Vamos para o nosso Facebook. Tem uma pergunta para o telespectador responder, né? Não, a enquete. A enquete é: quem receber a marca da besta terá a chance de se converter depois? Sim ou não? Uma vez que a pessoa recebe a marca da besta, vai ter chance de se converter depois? Sim ou não? Vamos lá. Vamos responder. Se você quiser estudar a escatologia, a grade tem um curso de escatologia. Pega o telefone da grade e liga lá, 0 operadora 11, não agora, né? Liga amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. A grade tem um curso específico focado em escatologia. Aliás, um curso muito bom. Faz lá, pega as informações, vê qual a unidade mais próxima da sua casa que tem esse curso. O curso bíblico está em todas as filiais, mas o curso de escatologia e vários outros não, né? Aí vai depender. Mas você liga e se informa, quem sabe forma um grupo aí perto de onde você está e já começam as aulas, tá? Bom, o Rodrigo Viana, o telespectador nosso, ele postou o seguinte comentário: a marca da besta já está aí. Quem é a besta hoje? No passado era o Império Romano. Hoje é o Império Capitalista e que já tem muito já está marcado, né? Alessandro Fernandes, só lembrando que a marca não é um chip. Marca na mão significa atitudes e na testa significa pensamentos. Os que recebem a marca são aqueles que agem e pensam como a besta. Vamos lá. Reverendo Olímpio, para o senhor, o que é a marca da besta? O pastor Silas já falou o que ele pensa que é. E o senhor? Bom, marca da besta é justamente as obras e a maneira de pensar, porque é na testa onde está o nosso cérebro, onde nós pensamos, os pensamentos. O Senhor Deus não falou com Israel um dia: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, porque eles estavam numa rebelião, eles estavam envolvidos numa... estavam desviados do Senhor, então, conforme Isaías. Então, os pensamentos deles não eram os pensamentos de Deus. Eles estavam apostatando. Então, Isaías foi o homem usado por Deus para pregar para eles e Deus falar que ia puni-los. E Isaías foi um homem, teve um ministério muito abençoado, muito feliz, porque ele conseguiu levar o povo de Israel a um arrependimento. É claro que era a obra de Deus. Então, reverendo, mas nós estamos falando de Apocalipse, não de Isaías. Sim. Lá em Apocalipse, né? Quando fala em Apocalipse 13, da marca da besta e tal,
que tem até o 666. Eu só estou dando um exemplo de Israel por causa do pensamento. Então as pessoas que têm a marca da besta, eles não, na mente, eles pensam totalmente contrário às Escrituras. E as obras das suas mãos são totalmente contrárias às Escrituras. Então não é uma marca... Não, você não pode se levar... Apocalipse, literalizar o Apocalipse, com todo respeito a quem literaliza, está fazendo a Bíblia dizer o que ela não diz. Eu respeito, mas entendeu? Apocalipse é um livro totalmente figurado, ele não é literal. Se você literalizar o Apocalipse, você vai fazer a Bíblia dizer algo que ela não diz. A besta com 7 cabeças, Jesus vai reinar aqui na terra, em Jerusalém, depois que ele foi para o céu, assentou, desce para sentar em Jerusalém, conviver com pessoas não cristãs. Meu Deus, isso tudo bem, respeito quem pensa assim, mas é figurado, não é literal. Então, marca da besta não é uma marca assim... É um sinal. O cristão tem a marca de Cristo. Então, o não cristão, o não eleito é 666. O eleito é 777. Se é que podemos usar 37, né? Porque 7 é número da perfeição. No que maneira de pensar, na maneira de agir, suas obras, é 777. Pensa 777 e não 666. Pastor Cid. O que você quer que eu responda, pastor? O que é a marca da besta? A marca da besta, primeiro você tem que ler o texto. O texto diz que a besta que sobe da terra colocará uma marca que o homem não poderá comprar e nem vender se não tiver essa marca. Então, se eu não posso comprar e vender, pastor, subentende que essa marca é visível. É uma coisa que eu posso checar. Comparar a marca de Satanás com a marca de Deus é bobagem. Primeiro, porque Deus é onisciente. Então, Deus conhece os seus, ele não precisa necessariamente marcar como símbolo. Para quê? Para entrar no céu. Aí, no dia do arrebatamento, ou quando o anjo... Deixa eu ver a marca, deixa eu ver se você tem o símbolo aí. Não precisa. A já é pessoas que... O pastor fala que eu literalizo o texto. Princípio hermenêutico. Não significa que um texto é literal, que ele não venha de forma simbólica a sua comunicação. Isso é hermenêutica, pastor. É hermenêutica básica. A gente ensina isso para o aluno de curso básico de teologia. Você pega e você pode usar até uma figura de linguagem para falar de algo literal, mas você está usando uma figura para ilustrar aquilo. Jesus o tempo inteiro contou parábolas do reino usando figuras que existiam. Mas por que é literal? Porque a verdade extraída daquela parábola era uma verdade que seria colocada na vida de cada um. Por exemplo, a palavra do semeador. Aí você vai pegar as sementes diferentes, na verdade, semente igual, mas 4 solos diferentes e vai ver a colheita na igreja. Ele comunica uma verdade literal de forma simbólica. Ele usa a semente e a terra simbolizando isso. O Apocalipse é a mesma coisa, não há diferença alguma. Eu não tenho dificuldade nenhuma de, quando falo a besta que sobe da terra, qualquer criança vai entender lendo o livro que não é um animal grotesco e de outro mundo que vai subir, porque Daniel já fez isso no capítulo 7. Então, os 357 versículos do livro de Daniel nos servem de ilustração como interpretar. Daniel fala, por exemplo, eu vi um leão com asas, e você historicamente vai defender e vai ver que ali é o Império Babilônico. Você vai ver um urso levantado de um lado só com 3 costelas na boca. Puxa, é simbólico, mas o que significa? O urso era o Império Medo-Persa. Por que ele estava levantado de um lado só? Porque o Império da Pérsia era maior que a média. E por que 3 costelas na boca? Justamente o que o urso teve que arrebatar para chegar onde ele chegou. Quer dizer, a Líbia, o Egito e Babilônia. Ele derruba, ele arrebata a presa para poder se levantar de um lado só. O leopardo com 4 cabeças. As 4 cabeças do leopardo são as 4 divisões do Império Grego. E também os seus 4 generais, Listímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Então, historicamente, você vai provar que uma figura simbólica tinha um valor literal. Apocalipse acontece a mesma coisa. E qual a dificuldade nisso? Se em Daniel a gente tem como história para provar, no Apocalipse, porque o texto é futurista e não foi ainda cumprido, aí a gente tem essa dificuldade. Eu não vejo problema nenhum. É um sinal que será instalado em pessoas, porque o anticristo e o falso profeta e Satanás não é onisciente, e o sistema que ele vai impor na grande tribulação não é um sistema de adivinhação. Eles têm que ver a pessoa que receber, ela está declarando que faz parte daquele sistema.
sistema. Um protótipo disso é o tal do chip, é um protótipo apenas, mas a Bíblia deixa claro que não será algo entronizado dentro de você, mas fora de você. É um sinal visível, porque todos vão ver esse sinal, e o sinal é um número e um nome. Quer dizer, representa muito bem a tríade satânica. A tentativa do homem sempre, ou de Satanás, ou do falso profeta, sempre tentar chegar perto de Deus. O senhor falou 777, o senhor está passando por cima da trindade, né? Falar que a trindade é 7, 7, 7. É a marca de Deus em nós. Não. 7 sim, 777 não, que o senhor está trabalhando com 3 deuses diferentes aí é um problema sério. Então, seria só 7. Se tem um número que representa plenitude, seria 7, porque Deus, na questão do 7, você vai ver o cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, você vai ver no trono de Deus 7 Espíritos de Deus. Então, 7 é uma representação simbólica de Deus na sua divindade, não 777 porque é um Deus só, mas Satanás não consegue chegar lá. A tentativa dele de imitar Deus na sua perfeição é o número 6. Então, como ele não é trindade, que a trindade só pode ser atribuída a Deus, que é a triunidade de um ser, então você vai 6, 6, 6. 6 para o dragão tentando ser igual ao Pai, Isaías 14. 6 para o Filho tentando ser igual a Cristo, que é o anticristo. E 6, o filho de Satanás, que é o anticristo. E 6, o falso profeta tentando imitar o Espírito Santo. Então, 6, 6, 6. É o símbolo, o nome e o número de uma tríade satânica tentando imitar Deus. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a continuação desse debate no Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só e estamos discutindo a questão de Apocalipse. Por que o Apocalipse lamenta a falta de arrependimento dos que têm a marca da besta? A verdade não é que os que têm a marca da besta já estão selados para a condenação? Por que Apocalipse lamenta essa ausência de arrependimento? O Luiz Carvalho da Silva, lá no Facebook, ele postou o seguinte: na minha opinião, não haverá uma marca literal, mas sim uma característica, que será uma marca daquele que será considerado ímpio. Bom, a gente já discutiu isso, né? Tanto o reverendo Olímpio quanto o pastor Silas. Não, o reverendo Olímpio entende que é uma característica, não é isso, reverendo? As obras, as palavras, as ações, a maneira de pensar, são as marcas. Só é difícil entender como uma pessoa pode comprar só pensando assim. Porque a Bíblia fala que tem que ter o símbolo para poder comprar e vender. Uhum. Então, como é que eu vendo, compro só pensando ou no meu coração? Não dá para identificar, pastor. Lá em Pérgamo, por exemplo, a história diz que em Pérgamo, todos aqueles cristãos que não aderiram ao culto ao imperador foram proibidos de comprar, foram proibidos de vender, quebraram, entraram em falência, na pobreza, porque houve uma pressão tão grande, eles não tinham marca nenhuma. Mas tinha o culto para Mas na maneira deles agirem, na maneira entendeu? Então havia um testemunho deles. Então houve um movimento muito grande contra eles, que eles ficaram na miséria. Os cristãos hebreus tiveram que ir embora, tiveram que sumir, largar a casa, perderam todos os bens por causa da atitude. Eles não tinham nenhuma marca assim, visivelmente, tinha as atitudes. E eles, ao ponto de alguns chegar e falar, não vale a pena ser cristão. Nós vamos voltar para o judaísmo. Então vem um autor que escreve essa carta, fala, gente, que é isso? Olha o grande número de testemunhos que vocês têm e tal. Não tinha nenhuma marca, eram as atitudes, a maneira de falar, a maneira... O verdadeiro cristão, ele não pode negar a Cristo. Jesus diz, quem me confessar diante dos homens, não precisa ter uma camisa com a marca de Cristo, uma cruz, basta eu... A pessoa sabe a maneira de falar, a maneira de agir. Aqui é a marca da besta. Então, eu só não sei o que é que o cristão de Pérgamo tem a ver com o do Apocalipse 3, porque eu estou usando o texto sem contexto. O elemento que não é o incrédulo, a marca da besta, é as atitudes da pessoa. Você prega pelo Evangelho, ele não quer. Aqui, eles estão vendo os horrores do juízo das taças derramando sobre eles, e eles mordem nas línguas e reclamam de Deus e blasfemam contra Deus. E vê aquelas catástrofes, em vez de eles se curvar, é diferente do que aconteceu na época dos selos e na época das trombetas.
Era juízos de Deus misturado com misericórdia, que muitos, diante daquelas catástrofes, acabaram de se converter. Na época das taças, não tem arrependimento. Então, é isso que eu queria perguntar para o senhor. Pela sua visão do futuro, até quando alguém poderá se converter e ser salvo? Até que momento? Bom, aqui, pelo que a gente percebe nesse texto do juízo, do capítulo 14, né, desses flagelos, né, dessas taças, aqui a compreensão que a gente tem é que aqui é a antessala do juízo final. Quem se converteu até aqui, converteu. Daqui para frente não há mais conversão. Agora já vai encarar o juízo final, porque daqui desemboca para o juízo final. Quem creu, está salvo. Quem não creu aqui, a porta da graça fechou. Por isso é que eles não suportam. Aí eles têm toda a liberdade para reclamar, para blasfemar, para ultrajar, para afrontar a Deus, reclamando e tal. A porta fechou. O Nando Santos. A marca da besta não é chip ou coisa material, e sim uma ideologia, ou seja, a marca da qual o Apocalipse fala é na testa e na mão direita, significando que a mentalidade moldada pela besta, marca na testa, determinará o modus vivendi, a marca na mão. O senhor não gosta dessa ideia de ideologia não, né, pastor? Pastor, tudo de forma subjetiva é uma ideologia, mas eu não compro algo com o senhor de forma subjetiva. Eu preciso apresentar algo, ou dinheiro em espécie, ou um cartão, ou a mando de alguém e apresentar a assinatura dessa pessoa. Eu estou aqui no mundo físico. O reverendo, como a gente se respeita muito, respeita a posição do outro, mas eu não posso interpretar e fazer a hermenêutica de um texto com um contexto que não tem nada a ver com o texto que eu estou apresentando. Isso é manipulação do texto. Eu não posso fazer isso. Então, se eu pego um texto, a questão dos cristãos lá da Ásia Menor, não se encaixa aqui, não tem nada a ver com o texto que a gente está trabalhando. Eu estou aqui no centro da grande tribulação, trabalhando justamente pessoas que negaram a Deus, e agora, para implantar de forma definitiva essa besta, o anticristo, ele vai trabalhar por 3 anos e meio que fazendo uma falsa paz. É uma falsa, não é uma paz, pastor. Porque a paz, ela não existe em Satanás. A falsa paz, por quê? Aqueles que aderirem ao seu sistema, esses vão viver bem. Aqueles que não aceitaram o seu sistema, ele vai usar a contra-informação, a publicidade contrária, como Hitler fez. O Hitler estava perdendo a guerra, os exércitos dos aliados já estavam batendo na porta de Berlim e Hitler estava fazendo anunciado que a guerra estava ganha. Da mesma forma acontece com o Sheik egípcio na Guerra de 6 Dias. Israel ganhou por isso. Então, a contra-informação. Então vai ser uma falsa paz, não é paz, não tem paz. Só que nessa falsa paz, ele vai fazer acordos. E esses acordos vão promover ele de tal maneira que quando chega no centro da grande tribulação agora, ele matando o falso profeta, matando as 2 testemunhas, ele não tem mais ninguém que faça oposição a ele, ele persegue o judeu remanescente que não aceita a imagem dele, que será colocada no templo, Apocalipse capítulo 13, então ele persegue capítulo 12 e agora ele tira a máscara. Ele fala, vocês querem saber quem eu sou? Eu vou mostrar para vocês. E agora eu estou no mundo físico, sendo governado pelo anticristo, que não é uma personagem simbólica, é um homem que estará à frente de um sistema, mas tem que ter um homem, porque um sistema em si não se responde sozinho. Você vê uma ideologia inteira, mas tem alguém por trás. E esse alguém por trás é o ícone disso tudo. E a Bíblia chama o anticristo, artigo definido. Haverá muitos anticristos. Então nós vamos ver uma ação terrível desse anticristo, e como bem falou o pastor, a igreja dos últimos dias vai passar por uma apostasia terrível, é o primeiro sinal, mas o momento aqui, imagine, a igreja foi arrebatada, o movimento ecumênico ganha força e tudo que fazia resistência à moralidade, ao respeito, foi tirado. E agora ele demonstra quem ele é, faz esse acordo com Israel por 7 anos, na metade quebra, a última semana de Daniel, justamente isso, o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, e agora ele tira a máscara e fala, agora eu vou mostrar quem eu sou
uma besta. E a Bíblia apresenta como uma besta. A besta por quê? Porque é um homem controlado por Satanás, que foi preparado para aquele momento, e ele mostra quem de fato ele é. A Bíblia o trata como besta, no sentido de uma pessoa totalmente aquém de Deus. Não há mais possibilidade de obediência a Deus ou de conversão. Não, ele está dominado por Satanás, pelo dragão. E junto com ele representando agora o anticristo, representando a política, a economia, as forças armadas, agora ele sabe que todo homem é político e é religioso. E a religião tem um braço forte tremendo na nossa vida. Então ele levanta o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. O terceiro templo foi construído até esse momento, e essa besta que sobe da terra encabeçará o culto a Satanás nos últimos dias, porque a imagem dele mesmo foi levantada, e a própria besta que sobe da terra fala: adore a primeira besta. E aqui você tem justamente um mundo físico de pessoas que estão ali e elas precisam se identificar de alguma forma. Essa marca não tem como ser só mental ou subjetiva ou ideológica. Começa aí, pastor, mas ela, no trâmite de um para com o outro, eu preciso demonstrar algo. O senhor chega em determinado lugar para entrar, o senhor tem que mostrar uma carteirinha, o senhor tem que dar uma identificação. Não tem jeito, tem que ter uma credencial. Tá. Essa credencial será visível. E não é só mental, porque a mão não pensa. Pode ser em um dos dois lugares, mas ela tem que estar à vista de todo mundo para a pessoa poder comprar ou vender, negociar. Se não tiver ela, o texto fala que não negocia. Tá. E essas pessoas não serão salvas. Apocalipse 19 dá a sentença final. Todos esses que receberam a marca da besta, esses não se arrependerão de jeito nenhum. Então, para o senhor, a Era da Graça termina quando há a marcação dos adoradores da besta? Tudo indica que sim, porque até, vamos dizer assim, a Era da Graça, de forma definitiva, e quando você estuda uma dispensação para outra, não quer dizer que começou a dispensação, é como no botão que se aperta e acaba a outra toda. Não é assim. A lei para a graça, você vê que teve um processo de anos ali. Paulo, no final da terceira viagem missionária, ele chega em Jerusalém, Tiago, o irmão do Senhor, manda ele fazer um voto e rapar a cabeça. Quer dizer, a cabeça do cara era totalmente judaica ainda. Nós estávamos na graça já. Paulo já tinha implantado igreja em continentes, pastor. Mas toda essa visão da dispensação da lei estava sobre eles. Não é só apertar um botão e acabou tudo. O arrebatamento da igreja acontece. O fato é que na grande tribulação você vê o reflexo da graça operando ainda, da dispensação da graça, de modo que você vai ver pessoas morrendo por amor a Cristo pela sua palavra e chegando ao céu, você vai ver os 144 mil selados, você vai ver a pregação das duas testemunhas até a metade da grande tribulação. Ali, na minha opinião, acaba a dispensação da graça totalmente. Vamos ver o que o Zeca ouviu quando interrogou os crentes na Crentolândia. Segundo as Escrituras Sagradas, quem recebeu a marca da besta terá uma chance, uma segunda chance ou uma nova chance de se converter? Na minha opinião, quem receber a marca da besta não tem segunda opinião, a segunda opção ou de se converter. Porque quem recebe a marca da besta já está em Apocalipse 13, que aquele que receber a marca da besta, esse vai ser selado e já vai ser do mundo. Porque a marca da besta já faz parte do mundo. Porque aquele que faz amizade com o mundo faz inimizade com Cristo. Então, aquele que faz amizade com o mundo não tem parte com o reino de Deus. Eu acredito que não. Segundo o que eu entendo da teologia dispensacionalista, que fala que vão ter a segunda chance, mas não os que têm a marca da besta, aqueles que rejeitarem. Para mim já está condenado. Segundo o que eu aprendi, fontes teológicas, já está condenado. Na verdade, isso aí entra num assunto de pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, né? A segunda crença, né, os que acreditam que vão passar pela grande tribulação não podem receber o sinal da besta, porque haverá salvação após o período da grande tribulação, né? Então, há uma crença que quando Jesus vier estabelecer o milênio, essas pessoas não devem estar assinaladas. Bom, acerca da marca da besta, eu tenho uma opinião de bate-pronto assim, que seria difícil, dada a proibição que a Bíblia diz, que depois que a pessoa é marcada, a Bíblia antes ela alerta para a pessoa de um jeito que a gente subentende com a nossa leitura, não uma leitura técnica e tudo mais, a gente subentende que o cristão, ou seja, aquele que tem conhecimento de Deus, que ficar nesse momento, deve evitar a todo custo.
Depois de marcada, a gente também entende que seria impossível a pessoa se retratar com Deus, se retratar nesse aspecto espiritual, nessa dimensão espiritual. E eu acho que a definição de tudo isso eu vou deixar para vocês que vão no programa hoje. Eu vou fazer questão de saber aqui e me informar direitinho, que eu quero saber de vocês. Fica para vocês essa. Ai, irmão, eu acho que se ele se arrepender, eu acho que ainda pode ser salvo, sim. Se haver um verdadeiro arrependimento, mesmo que essa marca, ele pode ser salvo. Reverendo Olímpio, o pensamento do pastor Silas está bem claro, né? Ele tem momentos bastante definidos na história. O senhor enxerga assim também momentos, por exemplo, grande tribulação é a grande tribulação, o anticristo é o anticristo, a marca da besta, uma vez dada, não perde mais. Para o senhor é assim? Bom, é o que eu falei no início. Quem tem a marca da besta e é eleito de Deus, ele vai se converter e abrir mão automaticamente essa marca da besta que ele carrega, que ele tem na sua vida, desaparece para ele receber o selo de Cristo. Agora, se o elemento que tem a marca da besta não é um eleito de Deus, ainda que ele venha para a igreja, ele vai ser o joio. Mas, reverendo, o senhor não está entendendo a minha pergunta. Minha pergunta é a seguinte: do jeito que o senhor fala, a impressão que dá é que essa história de marca da besta sempre existiu e não é algo para o futuro. Sim. Isso é assim que o senhor pensa? Não, ela existe hoje, não dessa maneira forçada. É claro que próximo da vinda de Jesus, as pessoas vão se fechar para Deus, porque elas são de Satanás. Elas possuem a marca da besta e não querem nem saber de Jesus. Então, para o senhor, esses tempos estanques, era da graça, grande tribulação, milênio e depois estado eterno, não são assim? É um contínuo? Milênio, nós já estamos em pleno milênio. 1260 dias, nós estamos... Esses números de Apocalipse, eles falam desse período entre a ascensão e a segunda vinda, que é mil anos. Não é um número... não é um número literal, é um número simbólico desse período, que vai dar ascensão à segunda vinda. 1260 dias também é o mesmo, da mesma maneira. 3 anos e meio. Agora, a grande tribulação é um período em que o anticristo estará no mundo, ele estará perseguindo aqueles que não quiserem se aderir a ele, porque os que não quiserem são os de Cristo, que não vão se aderir. Então, esses morrerão, muitos morrerão, não todos, porque lá em Apocalipse 20, diz que quando ele estiver quase destruindo a igreja na sua totalidade, é a hora que Jesus desce, porque ele não vai ter o prazer de destruir a todos. A vontade dele é destruir a todos, mas ele será interrompido com a segunda vinda. Então, aí é o novo céu e a nova terra, depois do juízo final. Então... Para o senhor, o diabo está preso agora? Está preso. Imagina se ele estiver solto, para impedir que um eleito se converta. A prisão de Satanás, bem entendido, não é no sentido literal. A prisão dele é para não impedir que o eleito se converta ao ouvir a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho está sendo anunciada por toda parte e os eleitos de Deus que estão no mundo têm a oportunidade de se converter. E ele não pode impedir, nesse aspecto. Porque se ele estiver amarrado no sentido total, então o mal que está no mundo. Não, é nesse aspecto, para não impedir que a obra da evangelização alcance o seu alvo, que é os eleitos de Deus que estão perdidos. William Victor, ele diz que não, porque na opinião dele, né, quem aceitar a marca da besta estará negando o Senhor Jesus conscientemente. E outra, a marca da besta não será de uso obrigatório, e sim opcional, né? Quer dizer, então não é obrigado a ter a marca da besta, mas vai ser, né? Obrigado não, pastor. Nós não somos obrigados nem a aceitar Deus e nem a aceitar Satanás. O homem, ele tem o livre escolha, o livre-arbítrio. Não vou entrar nisso agora para a gente não perder o foco. Mas o homem é responsável por dizer sim ou não. Agora, quem vem e ilumina a mente do homem, isso aí é definido por calvinistas ou arminianos, que é Deus.
Definitivamente, quem ilumina é Deus. Agora, o pastor quase se converteu ali ao futurismo, quando ele falou que a princípio não tinha o anticristo, depois ele botou o anticristo na grande tribulação. Eu fiquei bem animado, pastor. Agora, ele cometeu um erro grave aqui, o pastor, e eu preciso... Ele falou que um eleito que receba o nome uma marca da besta e se converter, a marca não existe mais. Não é isso que o texto fala. O texto fala que aquele que recebeu já é Elvis, não tem mais jeito. Pastor, eu vou ler o texto, porque não tem jeito. Às vezes você só cita o texto e as pessoas pensam que você não cita o texto no seu conteúdo. Então eu vou ler o texto, Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 em diante. Diz assim: E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os seus adoradores da marca da besta, da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros, que são os que receberam a marca, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Quer dizer, eu tenho um texto totalmente literal aqui. Tem carne, tem ave comendo, tem o anticristo e o falso profeta sendo lançado no final da grande tribulação ao lago de fogo, já inaugurando o lago de fogo. Ainda fala que eles estavam vivos e fala que aquele que foi induzido e aceitou, este será morto. Então, quem aceitou a marca da besta não tem negócio de calvinismo, arminianismo, não, pastor. Aqui está frito, o cara está no inferno. Não tem negócio, eu me arrependi e voltei. O texto não trabalha com essa possibilidade. Eu quero só chamar a atenção que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo fala assim: eu usei estas coisas entre mim e Apolo, para que vocês possam aprender em nós e não ir além do que está escrito. O texto está escrito, vamos fazer exegese do texto, não importa qual é a visão, mas o texto aqui não foge do seu contexto. E esse contexto aponta para a visão. Acabou? Eu tenho, quanto tempo eu tenho ainda, Angélica? Pode falar, reverendo, e eu termino. Apocalipse 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as frontes. No capítulo 7... Continua lendo o texto, pastor. Lê o texto 9, versículo 4. Não, lê todo o texto 9. O tempo não permite. Não, mas o senhor pulou. O senhor quer chegar? Porque aquele selo ali, justamente está selando os que não têm, mas se você continuar lendo o texto, está trabalhando um outro contexto que ele quer aplicar aqui, não dá. Eu estou falando de um outro contexto aí, pastor. Bom, infelizmente o nosso tempo não permite. Mas você de casa tem um privilégio. Você pode anotar o contato do reverendo Olímpio, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou do pastor Silas, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Batista, né, pastor? Batista. Igreja Batista Plenitude de Deus. Né? Para inquiri-los sobre as suas dúvidas, convidá-los para fazer palestras. Ambos fazem isso, ambos são versados nesses assuntos, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete. A maioria esmagadora disse que não há chance de a pessoa se converter depois de receber a marca da besta. Tá lá. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Deus abençoe.